Uma coisa para vocês, né? Boa tarde. Como é que vocês estão? Nossa, viu a resposta calorosa, né? Poxa, eu fiquei tão animado, empolgado, né? Pessoal, pergunta aí. Todo mundo conseguiu ter acesso à lista de questões? Beleza, ok. Quem não teve acesso à lista de questões, que está lá no site, né? Você pode baixar no celular através do site do IAP, ou então se acoloiar como alguém. Ficar do lado aí, puxando assunto e tal. Ok? Bom, se acoloiar é o novo, né? Beleza? Quê? Que foi? Alguém falou comigo? Não, né? Ah, sim, beleza. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como sempre vocês já sabem, né? Esse slide aqui que eu vou utilizar hoje, provavelmente você vai querer olhar, dar uma olhadinha, né? Ou então recapitular em casa, para evitar que você fique ali copiando na sala. Você pode até copiar, mas provavelmente não vai dar tempo, porque eu passo muito rápido, né? Como a gente tem um tempo, né, fechado, já que noite, inclusive, tem um outro aulão, a gente tem que ser bem objetivo aqui. Então, quem quiser ter acesso ao conteúdo, o que eu recomendo? Que você, dessa forma, foi diferente. Vou pegar esse slidezinho aqui e vou botar ele disponível no mesmo lugar onde está o gabarito, certo? E também quando o vídeo estiver no ar, eu vou colocar o slide lá no YouTube, lá embaixo, para que ele possa baixar. Hã? Como é que é? Não entendi. Não, desculpa, o gabarito não, desculpa, a lista de questões, Eu vou colocar o slide junto lá com a lista de questões lá no site do IAP, tá bom? Belezinha? No mesmo lugar onde você pegou lá a lista de questões, eu vou colocar os slides também. Beleza? Tranquilo, gente? E quem for assistir no YouTube aí, for assistir depois, vou pedir pro pessoal colocar lá na descrição do vídeo lá embaixo. Certo? Beleza? Tranquilidade? Aí quem estiver assistindo no YouTube, curte aqui, certo? Compartilha com os amigos, tá certo? Gente, é o seguinte, ó, vamos lá. Eu trouxe 12 questões que eu, inclusive, passei a semana aperreando a Compef para ela me enviar as questões da prova, certo? Ela disse o seguinte, ó, eu não vou te enviar as questões exatamente que vão cair, eu vou te enviar várias questões, elas estão aí, certo? Ela é uma delas aí, certo? Então a gente vai ter que adivinhar. Beleza, gente, ó? Vamos lá, a primeira questão fala assim: o aumento de remuneração dos professores do ensino médio da rede pública estadual, servidores da administração direta, que atuam na manutenção das atividades de ensino. Aí ele fala, bom, o que tem a ver, né? Ô glória, o aumento do salário dos professores. Ô mentira, né? Não acontece, né? Mas, o que ele está querendo saber em relação a isso? Para a gente responder a questão, a gente tem que falar um pouco aqui da questão dos instrumentos de planejamento orçamentário, certo? Começando aqui falando, né, claro que nós temos 3 instrumentos de planejamento orçamentário, né? Começando com o PPA, o Plano Plurianual, depois a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, que é o próprio orçamento. Lembrando sempre, são 3 leis, né? São 3 leis, e o processo de aprovação, o processo em que elas têm de elaboração, discussão, aprovação, são muito semelhantes. O que difere é a periodicidade, é o momento. Mas todas elas são leis que serão elaboradas pelo Poder Executivo, enviadas para o Legislativo vai apreciar, fazer as emendas, fazer as possíveis alterações, aprovar o texto e devolver, né, aprovado para o Executivo sancionar, certo? Então todas elas passam por isso. Lembrando sempre, aqui tem uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia. Então, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela vai ter que ser elaborada de acordo com o que está estabelecido na LDO. A LDO, como o nome já diz, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ela estabelece diretrizes para o orçamento. Ok. E a LDO, ela tem que ser elaborada de acordo com aquilo que diz o PPA. E aí fica claro você perceber o papel da LDO, que é fazer essa ponte entre o PPA e a LOA. Certo? Tudo bem. Vamos falar aqui dos principais aspectos de cada uma delas. Primeiro, o PPA, Plano Plurianual. Sempre lembrar, PPA é aquele plano de médio prazo, 4 anos para a administração pública é médio prazo, certo? É o nosso maior plano orçamentário em termos de periodicidade, 4 anos.
Agora, lembrando que esses 4 anos nunca vão ser coincidentes com os 4 anos do mandato do executivo, beleza? Isso quer dizer que o PPA é elaborado no primeiro ano de mandato e só começa a valer no dia de 1º de janeiro do segundo ano do mandato dele, certo? Às vezes a questão ela coloca assim, início no primeiro ano do segundo ano tal. Às vezes o aluno se confunde, sabia? Porque é tudo assim, o início, o término, não sei o que lá, às vezes confunde. Então você tem que lembrar, o PPA vai pegar 3 anos de um mandato, mais um do outro mandato. Perfeito? Ok, sempre lembrar disso. Esse PPA, gente, ele tem uma coisa muito importante que geralmente você consegue definir ele na prova. O PPA estabelece DOM, diretrizes, objetivos e metas. Apareceu na prova DOM, você já sabe logo que está falando PPA, diretrizes, objetivos e metas. Outra coisa importante, o PPA, dos 3 planos, PPA, LDO e LOA, é aquele que fala para um período maior do que 1 ano. É aquele que vigora mais de 1 ano. Aí você diz, professor, mas a LDO também pode vigorar mais do que 1 ano de vez em quando, não pode? Pode, ela pode se estender ali, dependendo do tempo de aprovação, a LDO acaba ultrapassando 1 ano. Mas o PPA não, ele originalmente ele serve para vários anos. Então isso quer dizer que, se por acaso eu precisar realizar certos programas que vão ultrapassar 1 ano, que vão durar vários anos, o PPA é esse instrumento ideal. Então, olha o que ele estabelece. Ele estabelece os programas de duração continuada. O que é um programa de duração continuada? É aquele que dura vários anos. É aquele que na sua origem ele já é pensado para durar vários anos. É o caso de quê? Nós temos aí Bolsa Família, Fome Zero, sei lá, Brasil Sem Miséria, Mais Médicos, aqueles programas que duram vários anos. E isso é bom, é positivo, por quê? Porque garante que os programas continuem. Porque se o programa tivesse que ser aprovado todo ano no orçamento, se ele tivesse que ser aprovado todo ano, possivelmente em algum dos anos ele ia ser interrompido. Entendeu? Então isso é uma garantia da continuidade desses programas que são fundamentais. Ok. E aqui um ponto que geralmente é muito cobrado na prova. Se por acaso o gestor, o executivo, ele quer iniciar um investimento, e esse investimento vai ultrapassar um exercício financeiro, ou seja, uma obra que vai durar 3 anos, a construção de um aeroporto que vai durar 4 anos, a construção de uma ferrovia que vai durar lá 2 anos e meio. Se ele faz esse investimento, e esse investimento está programado para durar mais do que 1 ano, então logo ele só pode ser iniciado se tiver no PPA. Professor, mas e se por acaso ele já está lá com o PPA aprovado e surgiu a oportunidade de fazer um investimento novo, que não estava no PPA? Quer dizer que eu vou deixar de fazer o investimento? Não. Olha o que ele diz aqui, ó. Ou então, eu posso, através de uma lei, autorizar a inclusão. Isso quer dizer que eu posso alterar o PPA adicionando esse novo investimento. Certo? Ou está no PPA ou vai ter que ser incluso nele. Deu para entender agora, gente? Ficou claro? Não, né? Ok. Gente, continuando aí. Agora LDO. LDO, e aqui, ó, só um detalhe. Esse slide, ele é autoinstrucional. Como assim autoinstrucional? Você em casa, depois da prova lá do dia 21, você vai começar a estudar. Aí, veja, ó. Aqui está a questão e a resposta, ó. Então, se você quiser responder a lista em casa, a resposta está aqui, ó. Questão 1. A resposta está nesse slide, certo? Então você consegue identificar aqui. Beleza? Ok. Se o PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas, a LDO estabelece MP, Ministério Público? Não, metas e prioridades. Metas e prioridades. Ok. Lembrando que a LDO ela tem um papel fundamental de fazer uma ligação, uma intermediação entre o grande plano, que é o PPA, e o plano operacional, que é a LOA. Uma coisa importante é que alguns itens que a LDO tem, geralmente são muito explorados. Então, dos 3 planos, pela experiência de concurso, aquele que mais as bancas exploram é a LDO. Por quê? Porque ela tem muito mais anexos, ela tem muito mais atribuições. Certo? Tudo bem. Primeira atribuição importante.
ela vai dispor sobre alterações na legislação tributária. O que quer dizer isso? Se tiver ocorrido uma mudança na legislação tributária, a LDO tem que informar. Repetindo, a LDO vai ter que informar caso tenha ocorrido alguma alteração na legislação tributária. Ela não está dizendo que ela autoriza a criação de tributos. Ela não diz que a LDO ela autoriza ou desautoriza. Não. Ela diz se ocorrer alteração, ela tem que informar. Segunda coisa muito importante. A LDO vai ter que estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O que é uma agência financeira oficial de fomento? É isso mesmo, é o quê? Bancos públicos que emprestam dinheiro ou financiam investimentos. Quais são os bancos que a gente sabe que fomentam a economia? BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA, Banco do Nordeste, né? São aqueles bancos que são públicos e que eles disponibilizam recursos para empréstimos, para financiamentos, para investimentos. Então, todo ano a LDO vai ter que dizer como é que vai ser a política de aplicação desses bancos. Se o BNDES resolve aumentar o crédito, ele tem que colocar na LDO, certo? Outra coisa, isso interessa diretamente a gente, por isso que não dá para esquecer. Se por acaso tiver autorização para aumento de gasto com pessoal, tem que estar na LDO, porque a LDO ela vai conter aqui, sobre autorizações para aumento de gasto com pessoal. E é por isso que quando dá, geralmente no meio do ano, quando há aprovação da LDO, a gente, professor de concurso, nós lá do mercado de concurso, já começa a estabelecer uma previsão para certos concursos. Por quê? Porque lá vai estar dizendo, tem aumento de gasto com pessoal em tal órgão. Logo dá a entender que vai ter contratação, que vai ter concurso, já que o concurso é a forma mais direta e correta para a contratação da administração pública. Certo? Beleza. E outra coisa importante, a LRF, ela trouxe muitas coisas novas ao orçamento. Dos 3 instrumentos, LOA, LDO e PPA, o que mais recebeu novas responsabilidades, novas atribuições, foi a LDO. Certo? Foi a LDO com certeza. E a LDO recebeu uma coisa que geralmente é muito cobrada em prova, que é o quê? O anexo de riscos fiscais e o anexo de metas fiscais. Certo? Não pode esquecer, caiu o anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, quem fala isso é a LDO. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui responder a questão, porque, na verdade, até já falei demais, né? Mas vamos lá responder a questão, porque a questão já está meio que respondida aí, né? Voltando para a questão 1 aqui, onde está a resposta, ele diz, o aumento de remuneração dos professores do ensino médio da rede pública estadual, servidores da administração direta que atuam na manutenção da atividade de ensino, ela deve ter autorização específica na LDO, letra C. Certo? A pessoa sabia disso? Não. Pois pronto. Agora, uma questão. Essa questão, acho que é 32 a prova. Eu acho que é. Se eu não me engano, é 32, eu acho. Não tenho certeza. Mas você procura entre a 30 e a 37 ali, eu acho que é por aí. Certo? Tudo bem. Agora, tá gravado, né? Tô ferrado. Se cair na prova. Vamos lá, gente, Agora a LOA. A LOA, gente, é o nosso instrumento operacional, né? Ele que operacionaliza. O que a LOA tem? A LOA tem basicamente receitas e despesas. Ela tem o quê? Uma estimativa de receitas, uma previsão de receitas e uma fixação de despesas. Você sempre tem que lembrar disso. A receita ela é prevista, enquanto a despesa ela é fixada previamente. Isso quer dizer que lá nos regimes contábeis, pessoal, estou fazendo regime agora, regime de engorda, regime de emagrecimento, é outra coisa. Nos regimes contábeis, a receita e a despesa têm regimes diferentes. A receita eu só vou efetivamente usar ou considerar quando ela cai na conta. Porque enquanto ela não cai, é apenas uma previsão. Logo, a receita é registrada como regime de caixa. Certo? Regime de caixa. Eu só vou contabilizar quando efetivamente o valor cair na conta. É prevista, não é certeza. Já a despesa, ela já é previamente fixada, mesmo ainda ela não ter sido realizada. Então, antes mesmo dela ser realizada, quer dizer que eu vou realizar no futuro,
então eu já registro. Esse é o regime de competência. Então, regime de caixa para receita, regime de competência para despesa. Logo, qual é o regime do nosso orçamento público? Qual é? Regime misto, que é para receita é caixa, para despesa é competência. Tá bom? Beleza. Agora a LOA, gente, a LOA, ela é aquela que fala ela que fala de dinheiro, é que fala de receita e despesa. E ela é formada por 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. Veja que o fato da LOA possuir 3 orçamentos não fere o princípio da unidade. Por quê? Porque o princípio da unidade diz que eu tenho que ter um orçamento para cada esfera. E aqui, gente, são 3 partes do mesmo orçamento. São 3 capítulos da mesma novela, são 3 volumes do mesmo livro. Tá bom? Ok. Aqui vem algumas observações aqui, ó. Eita, Justin. Eita. Ó, observação importante. Não são 3 orçamentos? Orçamento fiscal, da Seguridade Social e orçamento de investimentos? O orçamento fiscal e o orçamento de investimentos, só esses dois, eles têm como, entre suas funções, reduzir as desigualdades interregionais pelo critério populacional. Então isso quer dizer que o orçamento da Seguridade Social não tem essa característica. Ele não tem essa função, somente o de investimento e o orçamento fiscal. Outra coisa importante, isso aí que passa, isso mesmo, isso, importante, passa, isso. Bom, o orçamento da Seguridade Social, e isso é pegadinha de prova, ele é composto com que tipo de despesa? Saúde, previdência e assistência social. Por que eu digo que é pegadinha? Porque o nome Seguridade Social, você pode botar tudo que é social aqui dentro, né? E aí o cara pode botar, sabe o quê? Gasto com educação. Por quê? É social, educação, tal. Não, educação não entra aqui, é saúde, previdência e assistência social. Beleza, gente? Tranquilo? Ok, acho que agora ficou mais tranquilo. Essa visão geral, você sabe, pessoal, já estou sabendo disso já. Mas é porque tem que dar uma base, né? Tem que dar uma base ali em alguns assuntos, ok? Beleza, então vamos para a questão 2. Vê se tem mais alguma coisa aqui. Deixa aí esse bicho aqui. Fazer uma cotinha para a gente comprar um novo passador para mim. Vamos lá. Questão 2. Em janeiro de 2019, uma determinada entidade pública arrecadou receitas no valor de 700 e etc mil reais. Esse é o tipo de questão que o valor não importa coisa alguma, que não vai ter cálculo. Com valores mobiliários e no valor de 1.000, 1 milhão, não sei o que lá tal, que não vale a pena saber, com exploração de recursos naturais. Assim, de acordo com o inventário da Receita, as receitas arrecadadas em janeiro de 2019 devem ser classificadas quanto à origem, respectivamente como. Aí está se falando aí, né, de receitas, né? É receita? É receita? É receita. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar o que diz aí a Lei 4.320/64, que quem estuda para concurso na parte de orçamento tem que estar com ela sempre ali aberta no computador ou ela ali do lado para estudar. Porque muitas questões são retiradas dela, que é a nossa principal lei do direito financeiro. Olha o que ela diz. As receitas correntes, ela é composta por receita tributária, de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviço e outras. Quais são as outras? Aquelas destinadas a atender despesas classificadas como despesas correntes. Traduzindo isso de outra forma, vamos lá. Quais são as receitas correntes? Primeiro, tributária. Tributária é o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Se você pegar, inclusive, alguns orçamentos, às vezes, em vez de aparecer receita tributária, aparece receita de impostos, de taxas e contribuição de melhoria no lugar. Certo? Receita de contribuição. Aqui vai entrar as contribuições sociais, aquelas contribuições que, na verdade, você está ofertando para uma categoria profissional. Alguns, por exemplo, alguns valores que são arrecadados por associações, né? Receita patrimonial, olha aqui o pulo do gato. Receita patrimonial é aquela que o Estado arrecada recursos através da exploração do patrimônio do próprio Estado. Então ele explora o patrimônio do próprio Estado. Ok. Cuidado para não confundir com a exploração do patrimônio do particular. Certo?
Porque eu posso estar explorando o patrimônio particular. Aqui não. É a exploração do patrimônio do próprio Estado. Tudo bem. Receita agropecuária. Aqui é o Estado oferindo recursos através da venda de produtos agropecuários, como frutas, verduras, gado. Receita industrial. A receita industrial é aquela que é provida através da manufatura, através da fabricação. Eu até falei isso no nosso salão passado, mas vou recapitular. Se você pega o leitezinho da vaquinha, vende lá na fazenda, é receita agropecuária. Se você manufatura, processa e vende na caixinha lá, aí já é industrial, certo? Receita de serviço é quando o Estado presta serviços à população e ele cobra por isso. Transferência corrente. Transferência corrente é quando você recebe recursos que precisam ser usados também com despesa corrente. Você recebe recursos de outros entes, mas tem que ser usado com despesa corrente. Então isso quer dizer que se há uma transferência corrente, eu posso usar, por exemplo, para pagar funcionário, para pagar manutenção, sei lá, da praça, mas não para construir um prédio, mas não para comprar carro novo. E outras receitas correntes são aquelas que não se encaixam nas origens anteriores. Para ficar mais fácil, lembrando daquela dica, né? Ó, as origens aqui e aquela forma de lembrar, tributa com pasto. Tributa com pasto, lembrar aí dos nomes. Mas o foco da questão não foi em todas, foi somente em uma. Ó, foi na receita patrimonial. Por quê? Porque a patrimonial é o quê? É aquela que são obtidas na exploração do patrimônio do Estado. Quais são aí os exemplos de receita patrimonial? Olha aí, ó. Receita imobiliária, receita de valores mobiliários, participações, dividendos e outras receitas patrimoniais. Certo? Exemplo, mais comum que cai em prova, aluguel de imóveis. Aluguel de imóveis é o mais comum. Tudo bem? Então tá aqui na resposta, ó, quem tiver dúvida pega aí o slide, lá na questão 2, a resposta está aqui, certo? Então vamos ver a questão aí, gente, ó. Ele falou de duas situações. Qual foram as duas situações? Ó, valores mobiliários, ó, valores mobiliários e exploração de recursos naturais. Então ele tem uma jazida, por exemplo, ele tem alguma coisa de exploração, né? E nesse caso, ela está o quê? Está oferindo recursos com a exploração do patrimônio que é público. Então nesse caso aí, se encaixa com receita patrimonial. Então qual é a resposta correta? Letra E. Letra E, receita patrimonial e patrimonial também. As duas são patrimoniais. Vocês perceberam que as duas são patrimoniais? Ó, cuidado, gente. Quanto à origem. Quanto à origem e não quanto à classificação econômica. Se fosse quanto à classificação econômica, era corrente de capital. Mas ele não está pedindo isso. Ele está pedindo quanto à origem. E a origem é bem claro, ó. Origem. Não é quanto à classificação econômica. Tudo bem? Beleza? Então, nesse caso aí, a letra E. Patrimonial e patrimonial. Que muita gente não marcaria porque diz, não pode ser patrimonial duas vezes, né? Não pode. Não vai. Né? Tenho certeza. Olha aí. Letra E. Tudo bem, gente? Tranquilo? Não, né? Ok. Questão 3. A questão 3 fala de novo aí. Quer que eu passe, que eu mostre alguma coisa? Né? Tá tudo bem atrás aí, tá? Ok. Vamos lá, gente. Questão 3. De acordo com a lei número 4.320/64, classificam-se como inversões financeiras as dotações orçamentárias destinadas a... Antes da gente entrar mesmo na inversão financeira, a gente tem que contextualizar antes. Vamos contextualizar. Ó, quando se fala de despesas, quanto à categoria econômica... Gente, categoria econômica é que mais cai na prova. Você tem que saber, corrente de capital, corrente de capital. Isso vale tanto para receita como para despesa. Ok, olha a diferença. Despesa corrente é aquela despesa que eu faço e que essa despesa não me gera nenhum bem de capital. Já a despesa corrente, ou a despesa de capital, é aquela que eu vou contribuir para adquirir, para ter um bem de capital. Um exemplo,
Quando a administração pública gasta com varrição de ruas, com limpeza de praças, com pagamento de professores, com, por exemplo, realização de um evento, não houve aquisição de um bem patrimonial. Já quando eu faço um prédio, quando eu faço uma escola, quando eu construo uma ponte, existe um patrimônio agora ali, certo? Tudo bem. Vamos lá. Para ficar mais fácil, ó, segundo a Lei 4.320/64, as despesas correntes, elas são de dois tipos. As despesas de custeio e as transferências correntes. Já as despesas de capital são investimentos, inversões financeiras, que é o foco da questão, e as transferências de capital. Certo? Professor, eu tenho que decorar isso aí? Decorar não, mas entender. Por quê? Porque vai que eles colocam uma tabela na prova com valores. E você tem que saber do que se trata. Então, custeio, gente, é a manutenção da máquina pública, é a manutenção dos serviços. Investimento, qual a diferença de investimento para inversão financeira? É importante você saber isso aí, certo? Belezinha. Até aqui tá tranquilo? Posso passar? Gente, eu estou indo rápido, só porque eu quero fechar todas as questões no tempo, viu? Tá certo? Beleza? Se estiver muito rápido, você diz, pessoal, para aí, diminua que eu vou mais devagar, aí eu vou explicando assim. Ó, gente, para ficar mais fácil, eu fiz a seguinte coisa. Você vai olhar a despesa e perceba. Se a despesa é corrente, geralmente o gasto é com isso, ó. É custeio, é manutenção, é funcionamento, é conservação. Já se eu estou falando de capital, geralmente é expansão, aperfeiçoamento, aprimoramento. Então, não é uma regra, mas serve para guiar um pouco, para você não ter que decorar o manual técnico do orçamento e saber todo tipo, né, de gasto. Estou assustado agora, vocês estão bem, então? Ok, vamos lá. Vamos falar rapidamente aqui de cada uma delas. Aqui primeiro na corrente, despesa corrente. Custeio. Gente, custeio é uma palavra que a gente usa muito, é para custear o funcionamento. Custeio. Ei, cara, me arranja um dinheiro para me custear. Ou seja, para manter meu funcionamento, para pagar minhas contas, para poder, por exemplo, ter celular, para poder pagar transporte e alimentação. Então, isso aqui, gente, é a manutenção de serviços que foram criados anteriormente. Então, aqui eu não estou criando uma coisa nova, mas mantendo algo que já existe. Seja através do pagamento de energia, do pagamento de água, seja, por exemplo, pagando lá a estrutura. Então, nesse caso, ó, geralmente são coisas que estão ligadas à manutenção, conservação e adaptação. Transferência corrente. Transferência corrente é quando eu transfiro valores para outro ente e esse outro ente não tem nenhuma obrigação em termos de prestação de serviço para mim ou de entrega de alguma coisa para mim. Então a União transfere recursos para o Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande do Norte não se compromete, ele não tem que entregar nada para a União, mas ele tem que se comprometer em usar esse recurso para despesa de tipo corrente também. Corrente. Vamos ver agora a diferença entre investimento e inversão financeira. O conceito de investimento é muito grande. Entra muita coisa aqui, certo? Então vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Dotações para planejamento e execução de obras, para aquisição de imóveis, para aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Tem um, por exemplo, que é uma pegadinha que não está aqui, que eu até falei, acho que no aulão passado. A aquisição de softwares. A aquisição de softwares é investimento, certo? Ó, até me perguntaram isso no aulão passado, eu vou repetir. Você está fazendo uma ponte, é investimento, certo? E aquela obra que é do lado da ponte, que é para dar apoio aos pedreiros, tal, também vai ser investimento, certo? Então, cuidado aí. Perfeito? A dica que eu dou, o investimento, ele tem uma capacidade de fomentar a economia, de aumentar o PIB, de gerar enriquecimento na sociedade. Como assim? Ora, quando eu construo uma obra, eu estou gerando emprego, gerando renda, comprando cimento, comprando tijolo. Então, o investimento, ele serve para fomentar também a economia. Ele tem um grande papel de fomentar a economia. Certo? Gerar emprego, gerar renda, movimentar o mercado, vamos dizer assim, o comércio. Vamos ver aqui a inversão financeira. A inversão financeira já é diferente. Ela aqui, ó,
Aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. A grande característica da inversão financeira é, na inversão financeira, apesar de eu aplicar muitos recursos às vezes, até muitos recursos, mas ela não propicia um aumento significativo do PIB. Ela não gera um enriquecimento da sociedade. Por quê? Porque muitas vezes só representa a mudança de titularidade. É como se um bem passasse de um ente para o outro. Um exemplo disso é um prédio de uma faculdade que já existe, uma faculdade privada, e o Estado, em vez de construir um novo campus, ele compra o prédio para botar o novo campus. O prédio já está constituído, já foi feito todo o investimento, contratação de pedreiro, etc. Eu apenas mudei ao proprietário. Então isso é inversão financeira. Outro exemplo clássico. Se eu compro carros novos na concessionária, isso é o quê? Investimento ou inversão? Investimento. Se eu compro os carros usados para minha frota, aí já é inversão financeira. Certo? Beleza, ficou clara essa diferença aí? Não, né? Ok. Bom, eu acho que dá para a gente responder. Acho que não, né? Deixa eu ver. Dá, olha aí, tá dizendo, ó, questão 3, ó, o guia aqui, ó. Questão 3. Olha aí. Questão 3 diz: classificam-se como inversões financeiras as dotações orçamentárias destinadas a quê? Hein? A letra E diz, ó, a aquisição de bens de capital já em utilização e o aumento do capital de empresas que visem objetivos financeiros. Letra E. Se você tiver dúvida, você volta aqui, ó. Volta aqui e vê o que está falando aqui, ó. Aumento de capital de entidades ou empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros. Tá bom? Então, letra E. Eu nem estou comentando tantas outras só por questão do tempo, certo? Para a gente conseguir fazer todas as questões comentando direito. Tá bom? Vamos lá. Questão 4. Questão 4. O TRT da 13ª região alienou o imóvel que considerou não mais necessário para a realização de suas atividades. A receita advinda dessa operação pode ser aplicada com despesa. Que tipo de despesa? Olha, essa questão é boa, a questão que envolve um entendimento um pouco maior aí. Veja o que diz aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000. Ela diz o seguinte, ó. É vedada a aplicação, é proibida a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens. O que é alienação de bens? A venda do bem e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Vamos lá. Qual é o problema? Qual é o problema de você pegar, por exemplo, o seu carro, vender o seu carro para pagar, por exemplo, o aluguel ou sua alimentação ou, por exemplo, seu transporte? Qual é o problema? É que você está dilapidando o seu patrimônio, você está destruindo o seu patrimônio e está ficando sem um bem de capital. Então, a gente deve evitar pegar bens de capital e vender e usar o produto dessa venda para a despesa corrente. Porque senão o Estado vai acabando com o seu patrimônio e ele não resolve o problema, porque a despesa corrente ela vai ter todo mês. Ela vai ter todo ano. Então você vende o carro agora. Acabou o valor do carro, você vai fazer o quê? Se prostituir, né? Não tem jeito. Entendeu? Chegar assim, arrasei já. Ó, assim que eu vou fazer. Então veja, entendeu a lógica? Ficou claro? Tudo bem. Então qual seria a resposta correta? Qual seria? Olha aí que ele diz, ó. Eu só posso aplicar esse recurso, eu não posso aplicar em despesa corrente. Ora, a letra A, aquisição de material de consumo é corrente, salário família é corrente, remuneração de servidores é corrente, serviço de terceiro é corrente e a aquisição de automóvel não, é de capital. Então só cabe aí a letra E. E aí na hora, você mesmo que não soubesse nada, você tem que ser malicioso. Eu sei que a cabecinha de vocês não é maliciosa, que vocês são pessoas puras de coração, certo? Mas tem a malícia que é o quê? Eu estou vendo que tudo aqui é corrente, só tem um que é de capital. Então seja malicioso, certo? Se esforcem, que eu sei que vocês não têm essa malícia. Bom, vamos lá. Questão 5.
O Poder Judiciário da União necessitou acionar o mecanismo de controle de limitação de empenhos estabelecido na LRF. Os critérios e a forma para que isso seja feito devem estar previstos onde? Olha, é sério. Tá aí uma coisa que é boa de você saber. É você pegar os instrumentos, saber, por exemplo, as responsabilidades, dividir nos 3 documentos, PPA, LDO e LOA. Uma tabelinha, sabe? O que fica no PPA, o que fica na LDO, o que fica na LOA. Vou dar só um exemplo. Quais são aquelas 3 atribuições famosas que o PPA recebeu na LRF? Quais são? Qual foram? Aqueles 3 documentos que o PPA recebeu, qual foram no LRF? Nenhum, ele não recebeu nada, certo? Então, cuidado, certo? A LRF não deu nada para o PPA porque não foi aprovado, foi vetado. Então, tá vendo? Isso é importante saber. Porque se dizer assim, a LRF deu tal, e tem uma opção que é PPA, você já chuta o PPA e já ganha uma alternativa a mais. Você aumenta o percentual de chance. Porque o PPA não ganha atribuição com a LRF. Certo? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Onde é que eu estava mesmo? Acho que é 5, né? Olha o que diz aí a LRF, ó. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO atenderá ao disposto do parágrafo 2º, dizendo o seguinte, ó. Disporá também sobre. Então, o que está dizendo aqui? Além daquilo que a Constituição já fala sobre a LDO, além dos atributos e funções que a LDO tem dita pela Constituição, você vai ter que considerar isso aqui. A LDO também vai dispor sobre equilíbrio entre receita e despesa e critérios e formas de limitação de empenho. E limitação de empenho nada mais é do que um limite que é colocado no gasto, é um limite que é colocado na despesa, já que o empenho é a primeira fase da execução da despesa, certo? Empenho, liquidação, pagamento. Sem empenho, não há despesa, certo? Ok? Não há despesa sem prévio empenho. Então, nada mais, isso aqui quer dizer o quê? Para de gastar. Não gasta mais do que isso. É um limite. Perfeito? Ok, vamos ver aí a questão. Questão 5. O Poder Judiciário da União necessitou assinar um mecanismo limitação de empenho estabelecido na LRF. Deve estar onde? Na LDO. LDO. Tudo bem? Tá tranquilo, gente? Não, né? Deixa uma pessoa me guiar no horário aqui, só para eu saber quanto tempo eu tenho. Tá, ok, beleza. Só para eu me guiar aqui mais ou menos no tempo, se eu posso ir mais rápido, mais devagar, né? Se eu posso ir mais tranquilo, tá bom? Questão 6. Para efeitos do que dispõe a Lei Complementar número 101/2000, a famosa LRF, as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cuja receita tenha constado do orçamento, integram. Olha, essa questão, ela podia até ser mais pegadinha se ela tivesse, numa das opções, uma coisa diferente. Mas quem elaborou a prova talvez não tenha sido assim, vamos dizer, não queira pegar o aluno, tenha facilitado. Mas vamos entender um pouco sobre dívida pública. Na verdade, existe chamada dívida pública consolidada ou fundada. A gente diz que nós temos 2 tipos de dívida. A dívida flutuante, que é de curto prazo, e nós temos a dívida fundada ou consolidada, que é mais de longo prazo. Em regra, a gente diz o quê? Que a dívida flutuante é aquela que geralmente é resolvida ou quitada, vamos dizer assim, até 12 meses, certo? Ou seja, no próprio exercício. Isso é em regra geral, não é regra, é em regra geral, mas tem exceções. Já a dívida pública consolidada ou fundada é aquela que ultrapassa um exercício, que vai ficar para os outros exercícios. Até pelo nome, ó, fundada, consolidada, uma dívida que está ali, ó, flutuante, da ideia de uma dívida, ó, aqui, ó, né, flutua. Beleza, obrigado, professor. Ó, então vamos lá. O que diz aqui sobre a dívida consolidada ou fundada? Montante total apurado sem duplicidade, é óbvio que se eu apurar com duplicidade, eu vou estar contando dívida 2 vezes, né? Das obrigações financeiras, ou seja, das minhas dívidas, o que eu tenho que pagar, do ente da federação, assumidas em virtude de lei, contratos, convênios ou tratados de realização de operação ou de tratados, e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Traduzindo,
São obrigações que eu tenho que pagar no prazo superior, ou melhor, um prazo que ultrapassa 12 meses. Amortização quer dizer a morte, né, do empréstimo. Eu vou amortizar, eu vou pagar ela depois de 12 meses, certo? Só que não é só isso. Se fosse só isso, era ótimo, né? Antes de passar para outro slide, eu queria dizer a seguinte coisa. Isso aqui dá para entender logo da seguinte coisa, que se eu faço um empréstimo, se eu faço uma operação de crédito normal, você pensa, então logo ela é fundada ou consolidada. Nem sempre, não é bem assim não. Primeira coisa, se por acaso essa operação de crédito é do tipo ARO, qual é a ARO? Antecipação de receita orçamentária. Lembre que a ARO é aquela que você solicita o empréstimo, dando como garantia o imposto futuro que vai cair, certo? A ARO, ela é dívida flutuante de curto prazo. Tudo bem? Grave isso, grave isso. Aí o que ele diz aqui? A dívida consolidada ou fundada, ela também pode ter outras características importantes aqui. Primeiro, dívida fundada ou consolidada é aquela que é superior a 12 meses. Até aí a regra geral é fácil. Relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco do Brasil. Tudo bem, é muito específico, né? Muito específico isso. Olha aqui a chave da questão. As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, quando você pensa prazo inferior a 12 meses, é claro que tua cabeça vai lá para flutuante. Ela vai logo para curto prazo. Mas olha o que ele diz. Prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Então isso não é uma ARO. Isso não é uma ARO, é uma operação de crédito normal. Não é ARO. Porque se for ARO, aí já é dívida flutuante. Dívida de curto prazo. E ainda mais ele fala dos precatórios judiciais que não foram pagos, né, no exercício correto. Tá bom? Beleza. Eu acho que dá pra gente responder a questão agora. Porque muita gente, quando vê dívida e fala, é acima de 12 meses, abaixo de 12 meses, já responde logo. Se tivesse, eu garanto, se nessa questão tivesse aqui uma assertiva que fosse dívida flutuante, muita gente marcaria. Eu garanto. Mas veja aqui, não marcaria não? Não? É porque você está estudando, você é pessoa já... Não. Mas tem uns textos que muita gente marcaria. Porque muitas vezes na hora da prova você pega a palavra-chave. Menos de 12 meses. O cara, beleza, tá fácil. Então vamos lá, para efeito dispõe a lei complementar as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cuja receita também tenham constado no orçamento, nesse caso é dívida pública consolidada. Operação de crédito comum, você pensa, é consolidada ou fundada. ARO é flutuante. Tá bom? Beleza. Se você não sabe o que é ARO, dê uma pesquisada em ARO, viu, gente? Porque ARO cai muito em prova de concurso, viu? E prefeituras adoram fazer ARO, né? Geralmente adoram, porque elas precisam fazer certas obras, às vezes não tem recurso no caixa. Tá bom? Beleza, vamos para a próxima questão. 7. O anexo de riscos fiscais previsto na Lei Complementar 101/2000 LRF é o quê? Bom, como eu já falei, a LRF trouxe duas novidades importantes para a LDO, além de outras. Duas bem importantes que caem muito em prova, o anexo de riscos fiscais e o anexo de metas fiscais. Veja que o próprio nome já diz, meta fiscal, ele dá a ideia seguinte, minha meta para receita e despesa. Já se eu falo anexo de riscos fiscais, o que é que pode prejudicar as minhas receitas, o que é que pode prejudicar minha previsão de despesa, ou melhor, minha fixação de despesa. O que pode ser risco e aqui o equilíbrio, ou seja, aqui as metas. É um brigando com o outro, tá bom? Beleza, então vamos lá. O que o anexo de metas fiscais tem? Um monte de coisa, certo? Eu não recomendo que você decore, mas que você tenha um entendimento geral do que é meta fiscal, do anexo de metas fiscais, porque como geralmente os dois caem junto na mesma questão, você vai por exclusão. Se ele estiver falando de risco, não vai ser o anexo de metas. Se estiver falando mais, por exemplo, de metas em termos de valores correntes e constantes, está falando de receita e despesa. Aí já vai ser risco. Então, por exclusão, dá para considerar.
Por quê? Porque, na verdade, o anexo de metas fiscais, ele tem vários tipos de metas e vários demonstrativos diferentes. Ele não é uma coisa única, tá bom? Eu deixei aqui para vocês, ele não é o foco da questão, mas eu deixei para vocês porque eu sei que vocês vão estudar depois do dia 21, não é? Ok, beleza. Então, segunda-feira vocês começam a estudar e tal, ok. Bom, veja que muita coisa, né? Ó? Tem muita coisa mesmo, então por isso que seria interessante você dar uma lida e tal, pelo menos ter uma base. Mas o foco da questão não é meta fiscal, são o anexo de riscos fiscais. O que é um risco fiscal? Risco fiscal, gente, a gente chama de passivos contingentes. O que é um passivo? Passivo é o quê? É despesa, é obrigação que eu vou ter. E o que é contingente? Contingente é uma coisa que é inesperada. Eu não sei se vai ocorrer ou não. Pode ocorrer. Logo, o anexo de riscos fiscais, ele vai servir para avaliar as possíveis despesas inesperadas que vão ocorrer durante o ano e quais seriam as medidas para eu tomar para evitar que esses passivos contingentes afetem o equilíbrio das minhas contas. É isso. É tipo como se fosse uma precaução. Imagina que eu vou viajar, aí diz assim, e se por acaso eu precisar fazer um tratamento no dente na viagem? Aí você diz assim, eu tenho que planejar isso. Pode acontecer isso aqui na viagem, e o que é que eu vou fazer caso isso ocorra? Tudo bem? Então, olha aqui o conceito, ó. Eu vou avaliar os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências caso seja necessário. E olha a informação importante. O conceito de passivo contingente é muito cobrado na prova. São as obrigações incertas, que eu não sei, não tenho certeza ainda, porque depende de condições futuras. É o caso de processos judiciais que estão lá rolando e que ainda há uma decisão e eu estou dependendo dessa decisão para saber se eu vou pagar ou não essa indenização, se eu vou pagar ou não esse valor, esse montante. Certo? Belezinha, gente? Tranquilo? Não, né? Ok. Vamos lá. Tem mais alguma coisa que coloquei? Não, né? Vamos para a questão aí, o anexo de metas fiscais, previsto na Lei Complementar 101/2000, LRF. Ele é o quê? Letra B é um instrumento onde serão avaliados os passivos contingentes. Essa estava fácil. Essa estava bem fácil. Tá bom? Estava bem fácil. Na verdade, eu posso estar sendo muito ingênuo, mas eu acho que, assim, considerando a prova, eu não acho que ela vai vir matando a parte de orçamento. Não acho, certo? Pela característica da banca, pela característica da prova, né? Mas, eu sempre digo o seguinte, o aluno tem que estar preparado para o mais difícil, porque acerta o mais fácil. E até bom que ele vai achando que vem matando mesmo, porque se vier no nível mais baixo, ele fica feliz, certo? Então, imagine que vai ser a prova mais difícil da sua vida, porque se chegar melhor, você diz, opa, cara, foi boa a prova, ó. Então vai cair, por exemplo, ó, uma tabela desse tamanho, assim, cheia de cálculo, tá bom? Imagine isso. Eita, como é que eu vou fazer aqueles cálculos, aquela tabela que pega uma página? Imagine isso. Porque se vier uma tabela com 3 linhas, você, opa, mas tá bom, ó. Eu pensei que vi uma página, ó. Vamos lá. Questão 8. O artigo número 14 da LRF trata especialmente da renúncia de receita, estabelecendo medidas a serem observadas pelos entes públicos que decidirem pela concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorre esse tipo de renúncia. São espécies de renúncia de receita. Como eu disse a vocês, gente, a receita, ela é prevista, certo? Mas o ente público, até por uma questão de responsabilidade, ele não deve chegar e dizer assim, sabe de uma coisa? Eu não vou arrecadar aquele tributo não, porque eu sou gente boa, porque eu quero ajudar a população. Ele não pode fazer isso à toa. Por quê? Porque é uma obrigação a arrecadação. A arrecadação não é uma coisa que eu faço ou não se eu quiser, é obrigatória. Até porque a gente sabe que muitas vezes antes do advento da LRF, vamos dizer assim, isentar ou anistiar era uma forma de conseguir apoio político antes da eleição, certo? Então, a não arrecadação de impostos era uma forma também de cooptar a população. Tudo bem, então vamos lá. O que se fala sobre renúncia de receita? Renúncia de receita não é só uma coisa. Pode ser várias coisas que um ente faz
que faz com que eu deixe de arrecadar aquele valor que estava previsto, tá bom? Então vamos lá. Olha o que diz aqui. A renúncia de receita compreende a anistia, a remissão, o subsídio, o crédito presumido, a concessão de isenção em caráter não geral, a alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios, certo? Tudo bem. Para facilitar, eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz no aulão passado, para você entender um pouco mais a diferença. Por quê? Porque se você for ler cada bichinho desse, você pode perder um certo tempo e não vai entender. Então aqui eu tentei resumir a ideia central de cada um deles. Então vamos lá. Anistia é quando eu vou perdoar a multa. Então, há multas que eu preciso cobrar e eu posso anistiar essas multas. Remissão é o perdão da dívida. Então, a pessoa está devendo para mim e eu faço perdoar essa dívida. Subsídio é o apoio ou ajuda, um incentivo específico. Como, por exemplo, subsídio agrícola, subsídio para a instalação de uma fábrica. Eu posso fazer estímulos. Geralmente o subsídio serve para poder fomentar certa área ou certa categoria empresarial. Isenção. Isenção é a dispensa legal do débito tributário. Então eu posso pegar e dizer, olha, a população que tem até tantos salários mínimos está isenta de pagar tal imposto. E a redução da base de cálculo é que na base que eu uso para calcular o meu imposto, o meu tributo, eu faço uma alteração. Então, nesse caso, o incentivo aqui reduz a base tributária, ou seja, se era baseado numa taxa que era elevada, eu posso mudar e colocar para outra taxa que é mais baixa. Ah, era calculado em cima do valor X, eu posso mudar a base de cálculo, assim conseguindo ter uma vantagem tributária para o contribuinte. É tão difícil ocorrer isso, né? Pelo menos para o pobre é difícil, para o rico acontece muito, né? Tudo bem, vamos lá. Agora, professor, é só isso? Não, tem mais coisa. Olha o que a LRF diz. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorre renúncia de receita, ela deverá ocorrer em algumas condições. Quais são as condições? Primeiro, está acompanhado do impacto que essa renúncia vai ter no meu orçamento. Então, veja como é interessante. Não é só eu dizer, eu vou renunciar à receita, tem que dizer, olha, qual vai ser o impacto que isso vai ter nas minhas contas. Perfeito? E esse impacto, ó, olha aqui, ó, eu tenho que verificar o impacto no exercício em que ele começa e a vigência nos 2 seguintes exercícios. Ou seja, eu tenho que pensar na perspectiva futura. A outra coisa que tem que ter na hora de eu fazer a renúncia de receita é atender os dispostos na LDO. Então, veja, eu tenho que verificar qual é o impacto dessa renúncia e como é que se isso está ou não lá aprovado ou se está atendido o disposto da LDO. Fechou, não foi? Fechou, então não precisa de mais nada, né? Não, mentira. Tem mais coisa. Ainda assim, na hora de fazer a renúncia de receita, além de verificar se está de acordo com a LDO, além de verificar ou de mostrar o impacto orçamentário financeiro para o exercício atual e para os 2 seguintes, eu preciso ainda fazer uma dessas 2 coisas. Olha a pegadinha. Você precisa atender a pelo menos uma das 2 coisas. Não precisa ser as 2. Tá bom? Veja bem, você pode optar por demonstrar que essa renúncia de receita, ela foi considerada antes, ela foi planejada antes. Então você já sabia que ela ia ocorrer, logo já estava lá na estimativa da LOA. Logo, ela não vai afetar o teu orçamento, ela não vai afetar o teu equilíbrio orçamentário. Então, se você mostrar que essa renúncia não vai afetar as tuas contas, porque ela já estava estimada na LOA e ela já estava lá prevista no anexo de metas fiscais, então logo está dizendo, não tem problema eu renunciar àquela receita, porque não vai afetar minhas contas, já que eu já estava prevendo isso antes. Inclusive, eu nem contei com essa receita na minha LOA. A segunda coisa é, está acompanhada de medidas de compensação. Se por acaso aquela receita
ela não vai afetar minhas contas, eu não preciso de medida de compensação. Agora, se ela vai afetar minhas contas, isso quer dizer que isso aqui já pode, desconsiderar, concorda? Então é um ou outro. Ou ela não vai afetar minhas contas, ou ela se afeta, eu tenho que buscar outra fonte de receita para reequilibrar isso. Dá para entender isso? Ficou claro, gente? Então, perceba, a renúncia de receita, afinal de contas, não pode ser irresponsável. Se eu fizer, tem que estar de acordo com a LDO, eu tenho que mostrar o impacto orçamentário financeiro no exercício em que ela começa a vigorar e nos 2 seguintes. E, se ela já está prevista, mostrar que ela estava prevista que não afeta minhas contas. Se não, mostrar de onde é que vem o outro dinheiro para compensar aquele valor que eu deixo de arrecadar. Deu para entender agora, gente? Ficou claro? É porque é muita coisa para explicar assim, né? Mas eu acho que fica mais fácil quando você entender isso. Imagine que você chega em casa, você é casado, alguém diz assim: amor, aquele meu amigo me emprestou dinheiro, estava me devendo dinheiro, R$500, você estava contando para poder trocar aqui o fogão. Eu disse para ele, não precisa mais dar não. Você vai dormir no sofá, certo? Por quê? Porque a mulher vai dizer, peraí, essa renúncia de receita sua, você está deixando de ganhar um dinheiro, aí você vai ter que argumentar muito bem, certo? Dizer que, não, já estava prevendo isso, inclusive já tem um dinheiro para o fogão. Ou então dizer, não, eu estou deixando de arrecadar esse valor, mas também eu estou recebendo um bônus a mais agora de 500 da empresa, que eu vou usar para pagar o fogão, certo? Tudo bem? Beleza? Não, né? Ok. Vamos lá, vamos seguir em frente. Renúncia de receita. Então, ele diz que a renúncia de receita são espécies de renúncias de receita. Como eu disse, a resposta está aqui, A resposta está aqui, as espécies. Tá bom? A resposta está aqui. Certo? Beleza. Então, esse caso aí, consolidação, jubilamento não, isenção sim, perdão sim, não, perdão não. Parcelamento e refinamento, não. Anistia e remissão, sim. Certo? Letra D. Tá certo? Letra D de doido. Depois você batendo assim, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Será que dá tempo ainda para a prova? Gente, olha, fé em Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Estou sentindo, você vai dar certo? Todo mundo aqui repassar, todo mundo. Tem vaga para todo mundo lá, não tem não? Tem. Todo mundo, garantido aqui já, todo mundo. Fico muito feliz, gente, tá certo? Questão 9. Questão 9 fala assim: de acordo com a disposição da lei da LRF, quais os limites máximos de gasto com o pessoal a serem cumpridos pela Prefeitura e da Câmara Municipal? Bom, eu não aceitaria que vocês, nesse momento da preparação, você não soubesse dos percentuais, principalmente em nível municipal. Inclusive, caiu na prova da UFRN recentemente. Inclusive, eu pensei que eles tinham trocado. Pois é, né? E será que vai cair federal agora para poder trocar? Olha, é uma boa. É uma boa, olha essa aí, tá certo? Fica só entre a gente aqui, uma boa dica isso aí. Eu vou conversar com o pessoal lá para me dar essa questão. Então, primeiramente, você tem que saber dos limites gerais, que é o mais fácil de você lembrar. Os limites para gasto com o pessoal, baseado na RCL. Cuidado, esses limites não são baseados na receita total, mas na receita corrente líquida. A pegadinha de prova. Isso quer dizer que a União só pode gastar até 50% com o pessoal, 50% da receita corrente líquida. Os estados, 60% da sua receita corrente líquida e os municípios também, 60%. 50%, 60%, 60%. Lembrando, gente, que a receita corrente líquida, ela é aquela receita que desconsidera várias coisas que eu não posso considerar como dinheiro meu. Certo? Então, por exemplo, as contribuições previdenciárias são contribuições que vão custear a previdência da pessoa. Então, não posso considerar isso como valor para eu gastar com salário, por exemplo. Tá bom? Então, por isso que ela tem que ser líquida. E aí tem uma tabela que é ótima para você colocar aí no seu armário, colocar, por exemplo, no seu caderno, né? Você dormir antes, você bota no teto antes de dormir, Pois é. Vamos lá. Em nível federal, como é que é?
Executivo, 40,9%. Em nível do judiciário, 6%. Legislativo, 2,5%. MPU, 0,6%. Somando aqui, né? 50%. Em nível estadual, 40%. Esse aqui que pega muita gente. 40,9% e aqui é 49%. Sabe? Esse negócio de 40,9%, 49%, às vezes muita gente confunde. 49% para estados executivo, depois legislativo 6%, ou judiciário 6%, legislativo 3% e o MPE 2%. Municipal mais fácil, né? 54% para o executivo e 6% para o legislativo. Gente, eu me esqueci de colocar o judiciário, né? Tá bom? Você me perdoa aí? Não tem não? Ah, muito bem. Não sabia. Ó, o tribunal TJ de Natal ali, não tem não? TRE de Natal, não tem não? Tá bom. Ó, então, vamos lá. Ok, vamos seguir em frente, né? O que mais? Olha, só uma observação. Se por acaso a questão colocar Tribunal de Contas aqui, por exemplo, no município, não estranhe, sabe? Porque em algumas cidades, eu acho que até inclusive nem pode mais ter Tribunal de Contas município, certo? Então só para que ele fique aqui junto com o percentual do legislativo. Então tome cuidado se por acaso aparecer. Alguns municípios, se eu não me engano, Salvador tinha, não sei se tem mais. São Paulo e Salvador não. Onde? Não, mas acho que Salvador também tinha, eu acho. Tem mais não, né? Acabou, próxima vez eu vou passar lá, vou ver se tem mesmo. Brincando. Gente, ó, então, vamos lá. A questão aí, super fácil. Letra C, né? Facinho essa aí, né? Facinho, que bom. Letra C. Questão 10. Segundo a LRF, é vedado ao chefe do Poder Executivo contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro de um determinado prazo do último ano do seu mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Esse prazo corresponde. Gente, é o seguinte, uma das coisas que você tem que saber da LRF são os chamados limites para despesa com pessoal, ou melhor, limites para o último ano de mandato. Limites para o último ano de mandato. Existem alguns limites que foram colocados na LRF com um objetivo bem claro: evitar o uso da máquina pública para se reeleger ou para eleger o seu correligionário, né, para usar com fins eleitoreiros. O que acontecia muito no interior, principalmente em cidade do interior, era que no final do ano, ou melhor, no último ano de mandato, o cara começava a fazer um monte de coisa, contratar gente, fazer dívida para não pagar, certo? E aí, quando ele sabia que ia perder, era pior. Ele começava a fazer dívida que ele sabia que não tinha como pagar e deixava a dívida para o sucessor. A gente chamava isso de a tática de terra arrasada. Era para deixar só o xerém, realmente, sabe? Aqui não tem que aproveitar. E o cara já entrava endividado. Aí ele passava 4 anos pagando dívida e o cara dizia, tá vendo o governo dele como é ruim? Tá vendo? Hoje em dia isso está mais difícil. Não é que está impossível, mas está mais difícil. Então, vamos lá. Quais são os limites para o último ano de mandato? Primeiro, o mais famoso aí, que muita gente que é concurseiro fica preocupado, né? Que é aquele que é o despesa com o pessoal no último ano de mandato. Tem muito concurseiro que confunde. Assim, pessoa quer dizer que não vai sair concurso no segundo semestre, né, na época da eleição, não, né? Não tem problema sair concurso. Tem nada a ver. Pode sair concurso sim durante a época de eleição. Não tem nada a ver. O que ele diz aqui é, não pode, ou seja, é nulo de pleno direito, ato que resulte com aumento de despesa com pessoal expedido nos últimos 180 dias do último ano de mandato. Ora, o que ele está dizendo é que você pode ser aprovado no concurso, você pode até ter como se chamar tal, mas ele não pode fazer a contratação lá na época ali do concurso, porque vai ter aumento de gasto com o pessoal. É isso. Mas eu dei muita aula em época de eleição e tinha concurso de boas, certo? Não tem problema. O que não pode é aumentar o gasto com o pessoal nos últimos 180 dias do último ano de mandato. Tá certo? Beleza. Outra coisa, a ARO, né? Antecipação de receita orçamentária. Porque a ARO é o que, gente? É aquela operação de crédito ou empréstimo em que eu deixo como garantia o imposto futuro.
mas ela tem que ser feita com responsabilidade. Ela tem que ser feita com responsabilidade. Eu não posso ficar fazendo aro e aro direto. Então tá aqui, ó. Estará proibida no último ano de mandato. Por quê? Porque geralmente os caras começavam a fazer aro para poder antecipar a receita e usar o dinheiro para poder, às vezes, fazer obras de interesse para alguém, ou até mesmo usar o dinheiro para outras coisas, certo? Então é uma forma de garantir ali que não vai ser usado a aro para coisas que não são importantes. Tá tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Ok. Restos a pagar. Restos a pagar, vocês lembram, né? Despesas empenhadas, não pagas, né? No exercício em que ela foi criada, em que ela foi empenhada, que pode ser processada ou não processada. Se ela for liquidada, ela é processada. Se ela não for liquidada, ela é não processada. Certo? Tudo bem. Olha o que ele diz aqui. É proibido contrair, ou seja, é proibido adquirir esse tipo de despesa nos últimos 2 quadrimestres, ou seja, 2 quadrimestres, dá um tempo bem tranquilo, para que, se por acaso ele faz alguma dívida, ele possa pagar ainda no mesmo ano. Então ele está dizendo, é proibido eu fazer esse tipo de despesa na qual eu não deixe o valor destinado ao pagamento dessa despesa para o sucessor. É isso que ele diz. Professor, quer dizer que eu não posso deixar uma dívida para o sucessor? Pode. Pode. Desde que você deixe o dinheiro disponível no caixa para pagar. O que ele diz aqui é, se você vai contrair essa dívida, você vai ter que deixar o dinheiro no caixa para pagar. Certo? Tudo bem? Vocês estão rindo aí, sim, lá não é assim que acontece na prática não, viu, professor? Lá na prefeitura, lá não é assim não, viu? Vamos lá. É vedado ao titular do Poder Executivo, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação, ou seja, fazer despesas, nas quais ele não possa cumprir integralmente até o final do exercício, ou que vão deixar parcelas a serem pagas no exercício seguinte, que não haja dinheiro em caixa. Ou seja, se o cara quiser fazer um monte de despesa no último ano de mandato, pode, desde que deixe o valorzinho lá no caixa para o sucessor pagar. Isso não acontece na prática, não? Eita, já. Mas de vez em quando tá caindo prefeito, viu, gente? De vez em quando cai prefeito aí e tal, fica inelegível. Às vezes acontece, viu? Ok, vamos lá, questão 10, né? A questão 10 eu acho que tá óbvio aí, que ele tá falando do prazo, né? E o prazo para você não deixar despesa para o sucessor sem dinheiro em caixa, ou que não possa ser paga dentro do próprio exercício, é de 2 últimos quadrimestres do ano. Então, letra B. Letra B. A gargantinha está sofrendo. Letra B. 11. A Constituição Federal, no artigo 145, aponta os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria como tributos que compõem o sistema tributário nacional. Assim, é correto afirmar que... Vamos ver essa questão. Essa questão, gente, ela fala um monte de coisinha aí e tal, e eu aproveitei para tratar essa questão de forma diferente. Em vez de só jogar o conteúdo, eu fiz uma análise em cima de cada uma para a gente entender o que está dizendo aqui. Então vamos lá, a letra A ele disse assim, o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador o exercício do poder de polícia. Vamos pegar aqui a letra A. A taxa, ela tem 2 tipos de fatos geradores. Ou ela acontece em razão do poder de polícia, ou em razão da utilização de algum serviço público. Então, logo, nessa opção letra A, seria taxa. Certo? Seria taxa. Tudo bem? E não imposto. Entenderam a lógica aqui? Entenderam, gente? Para ficar mais fácil? Ok. Imposto é uma prestação pecuniária que incide sobre fatos descritos em lei só pela atuação do contribuinte. Olha, o que é que diz aqui? Qual é o fato gerador do imposto? Não é um fato do Estado, é um fato do contribuinte. Então, no imposto, o fato gerador é produzido pelo usuário, ou seja, pelo cidadão, pelo contribuinte. Então, a letra B parece correta. Letra C fala:
a taxa tem por fato gerador a valorização de imóveis do contribuinte em decorrência da execução de obra pública. Esse é o mais fácil de você matar na prova. Porque se você falar de uma obra pública que valoriza o teu imóvel, é claro que o Estado pode cobrar. Isso é chamado de contribuição de melhoria. Essa é bem rara. É bem rara o Estado fazer uma obra que melhora o teu imóvel, que aumenta o valor do teu imóvel, que valoriza tanto assim. É raro. É difícil, mas tudo bem. E aí qual o fato gerador? É a realização de qualquer obra? Não. Realização da obra que gere uma valorização do teu imóvel. Tá bom? Ok. Beleza. Vocês entendem por que o Estado pode cobrar alguém por ter valorizado o imóvel dele? Vocês entendem a lógica, né? Porque ele tinha um bem no valor de 200 mil, agora virou 400 mil. Então é como se eu estivesse realmente pegando dinheiro público e dizendo, ó, tô dando para você, né, valorizar a sua casa. E você sabe que as obras têm que ser equânimes, né? Tem que ser equilibradas, ajudando a todos. Então logo o cidadão tem que compensar isso aí. Certo? Tudo bem. Ok, letra D diz o seguinte: a taxa é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Não, a taxa é aquela que o fato gerador é o fato do Estado, que é o poder de polícia ou serviço público. Aqui no caso ele está falando de imposto. É de imposto, certo? Ok. Letra E. A contribuição de melhoria pressupõe a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Não. Esse é o conceito de taxa. Específico e divisível é muito claro. Isso é taxa. A taxa, quando você paga, é específica a uma coisa. E quando você paga uma taxa, você sabe que aquele valor vai ser usado para uma coisa específica. Tudo bem? Lembrando sempre que o imposto não é vinculativo, viu, gente? Só lembrando, imposto não é vinculativo. Quem é vinculativo são os outros, taxas, contribuição de melhoria. Agora, imposto não, beleza? Não pode ser vinculado. Inclusive é um princípio orçamentário, né? O princípio da não afetação das receitas ou da não vinculação das receitas. Vocês sabiam disso, que bom. Letra B, B de bola. Essa questão, até que daria para você marcar ela sem muito problema. Mas analisando assim, é melhor porque você começa a entender o porquê de cada um e te ajuda a entender melhor alguma coisa. Pelo menos eu acho e me engano achando isso. Certo? Tudo bem? Gente, olha, lá no edital ele fala de competência, sabe? E eu sempre fico muito preocupado com questões que falam de competência tributária, sabe? Por quê? Porque não é tão difícil. Basta você saber quais são as competências, os impostos de competência federal, estadual, municipal. Isso é muito importante, grande chance de cair na prova, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui os principais por ente, para a gente entender as competências. São todos, são a maioria, principalmente em nível federal, porque em nível federal não dá, não cabe. Em nível federal, se for botar todos, não cabe. Tem que ter 3, 4 slides só falando de federal. Porque tem, às vezes, uns que a gente nem conhece. Tem alguns que a gente nem usa. Que é muito específico de alguma área. Então, vamos lá para os principais em nível federal. O imposto de renda, pessoa física ou jurídica. E aqui nem precisa colocar, bota aqui IPRF, o IRPF e o IRPJ. O IPI, que é o imposto de produtos industrializados. O IOF, que é o imposto de operações financeiras. O ITR, que é o imposto territorial rural. O IGF, que é o imposto de grandes fortunas, que não existe, ou seja, ele apenas existe na lei, mas ele não existe na prática, seria bom que tivesse, né? Até porque eu não pago isso, né? Não tem nem perigo eu pagar isso aqui, não tem como, né? COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que apesar de ter o nome contribuição, ela se caracteriza como imposto. E a CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, que também, apesar do nome, tem natureza de imposto, certo? Ok. Já o estadual, olha a diferença. É muito menos. E veja, gente, que em termos percentuais da arrecadação, também na arrecadação nacional, é muito menor. Então vamos lá, o ICMS, o IPVA e o ITCMB. ICMS, muito conhecido, né, pela gente, né, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.
o nome original dele é bem grande, né? Às vezes ele aparece diferente. O IPVA é o Imposto sobre Veículos Automotores, muito conhecido. E o ITCMB é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, que muita gente pode confundir com o ITBI, certo? Então, cuidado para não confundir esse aqui com o ITBI, tá bom? Que o ITBI é municipal, tá bom? Vamos ver agora o municipal. O IPTU, o famoso IPTU, que é o principal imposto municipal, que é relativo a prédios, né, a casas, né, o imposto predial e territorial urbano. O ISS, que é imposto sobre serviço, que também pode ter um nome bem grande. Tome cuidado, porque é imposto sobre serviço de qualquer natureza, etc, 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 etc. Ele é bem grande. E o ITBI, que é imposto sobre transmissão de bens intervivos. Olha a diferença. Se for entre pessoas vivas e não está falando de herança, nesse caso seria ITBI. Se estiver falando de causa de pessoas já falecidas e caso de doação, nesse caso aí será estadual o ITCMB. Certo? Então vamos para a questão aí. Questão 12, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente impostos cuja instituição é de competência do Estado. Estado, ICMS, IPVA e ITCMB, letra A. Gente, eu sei que foi corrido, eu sei que realmente não é suficiente para vocês estarem aqui e sair da prova já, agora eu sei de tudo, até porque é um assunto pesado, é um assunto que é denso, mas eu acho o seguinte, se você pegar esse material aqui, mais o do aulão da aula passada, da semana passada, eu acho que vai dar para você ter uma visão geral boa, certo? E esse material aqui, eu estou correndo aqui para a coordenação, vou pegar, transformar em PDF, pedir para inserir lá no portal do IAP e quando botarem um vídeo também, colocar lá na descrição do vídeo. Tá bom, gente?